dizemos que a morte do Senhor Jesus foi voluntária, não queremos dizer que somente ele tomou a decisão de morrer sem referência a qualquer outro ser. Pelo contrário, as Escrituras deixam bem claro que era a vontade do Pai que ele morresse. No entanto, ele foi totalmente obediente à vontade do Pai. De fato, ele se deleitava com isto. Uma passagem que mostra isso claramente é Hebreus capítulo 10, versículos 6 e 7, onde Hebreus capítulo 10, versículos 6 e 7 faz referência ao Salmo capítulo 40, versículos 6 a 8. Eu vou citar aqui. Em holocausto e sacrifício pelo pecado não tiveste prazer. Então eu disse, eis que venho, no volume do livro está escrito de mim, para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele disse também, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. João capítulo 4, versículo 34. Ao afirmar que sua morte foi voluntária, queremos dizer que contrasta com a morte de qualquer outro ser humano para quem a morte é inevitável. A Bíblia diz, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Todos nós não temos escolha, não podemos evitar a morte. Eventualmente, atinge todo mundo. Mesmo uma pessoa que comete suicídio não está morrendo voluntariamente, está apenas trazendo sua morte antes do que Deus pretendia que fosse. Não foi assim para nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, sem pecado, a morte nunca teve qualquer direito sobre ele. Ele poderia, se fosse a vontade de Deus, ter vindo a este mundo, vivido aqui milhares de anos e os processos em nossos corpos que levam inexoravelmente à nossa morte nunca teria sequer começado a operar nele. E por mais que tentasse, seus muitos inimigos nunca poderiam tê-lo matado, a menos que fosse o propósito de Deus que eles o fizessem. Séculos antes de vir, Isaías escreveu, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías capítulo 53, versículo 7. Atos capítulo 8, versículo 32, mostra que isso estava profetizado da submissão que Jesus mostraria quando fosse levado para morrer. Ele mesmo disse, dou a minha vida para tomá-la novamente. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo. Eu tenho poder para entregá-la e tenho poder para tomá-la novamente. Este mandamento recebi de meu Pai. João capítulo 10, versículos 17 e 18. Ele afirmou que sua morte foi o próprio propósito para o qual ele veio, porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. No Monte da Transfiguração, o Senhor Jesus, com Moisés e Elias, falou da sua morte, que haveria de cumprir, ou se cumprir em Jerusalém. Lucas capítulo 9, versículo 31. Esta morte, ou partida, não foi um desastre ou um evento imprevisto, mas era algo que ele iria realizar. Os registros nos evangelhos indicam que havia um momento exato em que ele deveria morrer. Lemos várias vezes no Evangelho de João que sua hora ainda não havia chegado. Por exemplo, então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe lançou mão porque ainda não era chegada a sua hora. João capítulo 7, versículo 30. A precisão do programa divino para a morte de Cristo pode ser vista, por exemplo, pode ser vista por um exame da linha do tempo indicado em Daniel capítulo 9, do versículo 24 a 27. Certamente aquelas pessoas más que estavam envolvidas não escolheram aquela semana para cumprir voluntariamente a profecia divina sobre o Messias, algo que estava em Daniel capítulo 9. Houve quem agisse
para tentar causar a morte do Senhor Jesus, mas seus esforços foram em vão. Antes de sua hora chegar, lemos sobre aqueles que tentaram matá-lo, mas não conseguiram. Por exemplo, na colina de Nazaré, em Lucas capítulo 4, versículos 28 a 30. Houve também aqueles que vieram depois do tempo determinado com o objetivo de tirar sua vida. Os soldados vieram quebrar suas pernas a fim de apressar sua morte, mas descobriram que ele já estava morto. João capítulo 19, versículo 33. Seu próprio ato final na cruz indica a natureza voluntária de sua morte. Tendo, pois, Jesus recebido o vinagre, disse: está consumado. Não foi um caso de sua vida gradualmente se esvaziando, exatamente no momento certo, ele voluntariamente dispensou seu espírito. Embora sua morte tenha sido voluntária e os homens nunca poderiam tê-lo matado se Deus não tivesse permitido, isso de forma alguma isenta aqueles que estavam envolvidos na trama e na execução de sua morte. Nem sequer mitiga seu crime. Pedro disse à multidão no Pentecostes, a este, falando do Senhor Jesus, que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós o matastes, vós o prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de iníquos. Atos capítulo 2, versículo 23. No versículo 15 do capítulo seguinte, capítulo 3, ele, Pedro, os acusa de terem matado o príncipe da vida. Paulo escreve que eles mataram o Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Eles são tão culpados como se tivessem sido capazes de fazê-lo sem a permissão divina. Bem, nós, os salvos, realmente exultamos no triunfo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, não devemos esquecer que não apenas em sua ressurreição, mas também em sua morte, o Senhor Jesus operou uma poderosa conquista. Sua morte foi vitoriosa. Desde o dia em que a serpente entrou no Éden, a terra tem sido o ponto focal da guerra em curso entre Deus e seu arqui-inimigo Satanás. Claro, é uma disputa cuja conclusão nunca esteve em dúvida, mas que não impediu o inimigo de travar, ao longo dos anos da história, seu fútil ataque contra Deus e tudo que é de Deus. Naquele momento, Deus não apenas indicou que havia esse conflito de longa duração, mas as imagens que ele usou ao denunciar a serpente mostram quem seria vitorioso. A Bíblia diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. A semente da mulher, sem dúvida, é Cristo. Daria um golpe mortal em Satanás, mas, ao fazê-lo, sofreria nas mãos de Satanás. Aqui, logo no início da história humana, há uma alusão à vitória do Calvário e seus resultados. Durante seu ministério aqui na terra, o Senhor Jesus curou pessoas e libertou muitos possuídos por espíritos malignos, demonstrando assim sua compaixão para com os oprimidos. Mas havia sem dúvida uma razão mais profunda, demonstrar que ele é mais forte do que Satanás e antecipar a vitória que obteria sobre Satanás na cruz. Quando os críticos o viram expulsar demônios, responderam blasfemamente que ele estava fazendo isto pelo poder de Satanás. Ele, como parte de sua resposta, disse: quando um homem forte, ele vai ser amarrado depois, guarda seu palácio, seus bens estão em segurança. Porém, quando um mais forte do que ele vier sobre ele e o vencer, tira dele toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Lucas capítulo 11, versículos 21 e 22. Satanás tinha poder no qual as pessoas eram mantidas, mas agora um mais forte havia chegado e estava libertando as pessoas dele.
Poucas horas antes de ir para o Calvário, Jesus disse: agora é o julgamento deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Não nos resta adivinhar o significado, pois o versículo seguinte diz: isto ele disse, significando de que morte deveria morrer. João capítulo 12, versículos 31 a 33. Ao ser levantado na cruz, Jesus infligiu uma derrota enorme e irreversível a Satanás. Não há dúvida de que os eventos que levaram à cruz constituíram um ataque por parte de Satanás e suas forças. O Senhor disse àqueles que vieram para prendê-lo: estando eu todos os dias convosco no templo, não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Lucas capítulo 22, versículo 53. Louvado seja Deus! Não há incerteza quanto ao resultado. As palavras de Hebreus capítulo 12, aliás, capítulo 2, versículos 14 e 15, deixam isto claro. Visto que os filhos são participantes da carne e do sangue, também ele, Jesus, mesmo participou deles, para que pela morte pudesse destruir aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrar aqueles que, por medo da morte, estiveram por toda a vida sujeitos à servidão. Satanás não foi aniquilado, mas o Senhor, ao vencer Satanás, proveu os meios pelos quais as pessoas poderiam ser libertas da escravidão de Satanás. Não apenas o próprio Satanás foi derrotado, mas todas as suas forças também foram derrotadas. Veja como a Bíblia é precisa quando fala sobre este assunto. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, com Cristo, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15. É evidente que Paulo está emprestando uma figura das batalhas quando o general vitorioso tomava as armas de seus inimigos e desfilava triunfante, mostrando assim, enfaticamente, a plenitude de sua vitória sobre eles. Tal foi a completude do triunfo realizado no Calvário por Cristo. Bem poderia o Salvador, no final de tudo, dizer: está consumado, inclinar a cabeça e dispensar, entregar seu espírito. Nós temos isto em João capítulo 19, versículo 30. Não há sugestão que para ele houvesse um declínio gradual da vida. A incapacidade sequer de sussurrar uma palavra, o último suspiro e a cabeça caída. Não, isso não fazia parte, não fez parte da morte de Cristo. Aqui estava a vigorosa declaração de triunfo, a inclinação deliberada e ativa da cabeça e a entrega voluntária e vitoriosa de seu espírito nas mãos de seu Pai. Lucas capítulo 23, versículo 46. Satanás ainda existe, muito ativo, vivo e ativo no planeta Terra. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Efésios capítulo 2, versículo 2. No entanto, sua derrota final e sentença são certas. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E a batalha decisiva que garante essa conclusão aconteceu na cruz central do Gólgota. O Senhor Jesus realmente morreu na hora, no lugar e da maneira que as Escrituras apresentam. Alguns de vocês podem estar pensando: isso não é óbvio? Existe realmente alguma necessidade de fazer um vídeo para discutir isso? Sustenta-se que é importante dar-lhe a devida consideração, pois o fato da morte do Senhor está sob ataque. Por um lado, há uma grande religião mundial cujo ensino é que ele mesmo não morreu, que outra pessoa foi
foi feita para se parecer com ele e foi crucificado em seu lugar. Depois há os céticos, cujo objetivo primordial é desacreditar a Bíblia. Eles sabem que a morte e a ressurreição de Cristo são o centro de sua mensagem e eles raciocinam corretamente que, se puderem desacreditar os relatos do que aconteceu naqueles 3 dias, terão destruído a credibilidade de todo o livro e, portanto, o cristianismo em sua totalidade. A maioria dos esforços se encontrou na ressurreição e na tentativa de refutar isto. Outros, pelo menos alguns dos quais podem ver as tentativas de refutar a ressurreição, falharam miseravelmente, tentam uma linha de ataque diferente e procuram argumentar que ele não morreu, ou pelo menos negam o relato bíblico de quando e onde e como ele morreu. Bem, não há possibilidade de que a pessoa pregada na cruz central fosse outra pessoa que não o Filho de Deus. Todos os 4 escritores dos evangelhos não apenas dão relatos detalhados da crucificação, mas cada um declara explicitamente: eles o crucificaram. Mateus capítulo 27, versículo 35, Marcos capítulo 15, versículo 25, Lucas capítulo 23, versículo 33, João capítulo 19, versículo 18. Em seu túmulo, o anjo o descreveu como Jesus que foi crucificado. Pedro fala ao povo de Jerusalém e chamou de Jesus a quem vós crucificastes. Atos capítulo 2, versículo 36, capítulo 4, versículo 10. Anos depois, Paulo escreveu: pregamos a Cristo crucificado. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, e também daqueles que crucificaram o Senhor da glória. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. E no último livro da Bíblia lemos sobre a cidade onde também nosso Senhor foi crucificado. Apocalipse capítulo 11, versículo 8. Além disso, as Escrituras são igualmente claras que ele realmente morreu. Ele não se limitou a ficar inconsciente e então se recuperou depois de algum tempo. Lemos que Cristo morreu. Romanos capítulo 5, versículos 6 e 8, capítulo 8, versículo 84, capítulo 14, versículos 9 e 15, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 11, capítulo 15, versículo 3. Ele morreu. Cristo morreu. Nessas passagens em Romanos, ele morreu. Romanos capítulo 6, versículo 10, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Lemos também Jesus morreu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. E nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 9 e 10. Os evangelhos registram inequivocadamente, sem sombra de dúvida, o ponto real em que ele morreu. Mateus diz: Jesus, clamando novamente em alta voz, entregou o Espírito. Mateus capítulo 27, versículo 50. E Jesus clamou em alta voz e entregou o Espírito. Marcos capítulo 15, versículo 39. E clamou Jesus em alta voz e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E tendo dito isto, entregou o Espírito, ou expirou. Lucas capítulo 23, versículo 46. E finalmente, e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João capítulo 19, versículo 30. João dá evidências conclusivas no capítulo 19 de seu evangelho. Quando os soldados se aproximaram para quebrar as pernas dos crucificados, acelerando a morte assim, e evitando que seus corpos permanecessem nas cruzes no sábado, eles descobriram que Jesus estava morto. No versículo 33, esses homens não eram facilmente enganados, a execução era o trabalho deles, e eles reconheciam um homem morto quando o viam. Além disso, se tivessem permitido que um homem crucificado vivesse, pagariam com suas próprias vidas. Certamente era do interesse deles garantir
que Jesus realmente estivesse morto. E eles realmente certificaram disso. Um deles perfurou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Versículo 34 de João, capítulo 19, uma demonstração clara de que a morte realmente havia ocorrido. Podemos confiar nesse testemunho? Nós certamente podemos. Nos versículos seguintes do Evangelho de João, capítulo 19, o 35, João nos diz assim: E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade para que creais. Aquele que estava escrevendo, João, o apóstolo, estava realmente lá e observou todo o acontecimento. Ele estava dando um relato preciso, em primeira mão, desse evento. Lemos mais detalhes úteis em Marcos capítulo 15, quando José de Arimateia foi a Pilatos para pedir o corpo do Senhor. Pilatos também ficou surpreso com a rapidez com que ele havia morrido. A Bíblia diz que Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morto. Chamou o centurião, que verificou que ele realmente estava morto. Então, Marcos capítulo 15, versículos 44 e 45. Tal como aconteceu com os soldados, valia mais do que a vida deste homem para cometer um erro nesta questão. E o fato de Pilatos estar questionando o assunto pessoalmente e mandando-o pessoalmente confirmar a morte só serviria para torná-lo tudo quanto mais cuidadoso. Embora possamos depender apenas da palavra de Deus e não do testemunho de historiadores seculares, é interessante notar que há escritores judeus e romanos que certamente não tinham simpatia pelo Senhor Jesus ou pela mensagem do Evangelho, que fizeram referência à sua morte como um evento histórico. Eles não levantam dúvida quanto ao fato disto. Então, sabemos com base sólida no testemunho infalível da Santa Palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo morreu. Ele morreu por nossos pecados. Também sabemos também que ele ressuscitou, mas a ressurreição, os aspectos, as provas da ressurreição é assunto para outro vídeo, se Deus permitir.